Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso cabeçalho de hoje. Indo para o nosso calendário, hoje é terça-feira, terceiro dia da semana. Permanecemos no mês de junho, que é o sexto mês do ano. E no calendário de junho temos o dia de hoje, né? Hoje é dia 8, então vamos procurar o dia de hoje. Então, domingo, segunda, terça. A primeira terça-feira de junho foi no dia 1º. E a segunda terça-feira de junho é hoje, dia 8 de junho. Agora iremos, então, para as atividades do dia, nas explicações. Então, vamos pegar a apostila de língua portuguesa na página 30, 31 e 32. Estou aqui na página 31 da apostila de língua portuguesa. A gente vai continuar com a atividade anterior, com o tema circo. Lembra? As atividades de hoje vai falar sobre a proibição de animais, né? Prisionais que ficavam em cativeiro no circo. Vamos relembrar o que diz na página anterior. Na página anterior diz assim: você sabe que existe uma lei, é uma lei estadual, que proíbe o circo de manter animais em cativeiro? E para ilustrar isso, temos aqui então uma imagem, né? Temos aqui uns pés de um elefante acorrentado, e aqui está escrito circo legal, não tem animal. E de acordo então com isso, vocês vão fazer aqui na página 31. Aqui pergunta, você sabe o que significa cativeiro? O que é um animal em cativeiro? Né? Pensem um pouquinho. O que vocês podem fazer também? Procurar no dicionário ou no Google. Então, vocês vão escrever aqui o significado de cativeiro. Tá? Podem pesquisar e anotar. Depois, você concorda com essa lei, né, que proíbe animais em cativeiro, ou você discorda dela? Então, se vocês concordam, vocês colocam que sim e o porquê. Né? Por que os animais não merecem ficarem presos, né? Ou se concorda ou discorda, vocês colocam aqui sim ou não e a opinião de vocês sobre esse assunto, pensando sempre no bem dos animaizinhos, tá bom? E por último, temos aqui alguns animais de circo. Vocês vão colocar o nome deles, né? Vão ver a imagem e colocar o nome deles na frente. Na página 32, temos uma atividade de ortografia. O que é ortografia? É a escrita correta das palavras. A gente não escreve de qualquer forma, a gente escreve da forma correta, de acordo com a sua grafia correta. Tá? E a ortografia de hoje, o tema é X e CH. Aqui está escrito ortografia X e CH. Complete as palavras abaixo e em seguida copie nas colunas correspondentes. Então, primeiro, vocês vão fazer essa atividade aqui, onde está o desenho dessa menininha. Aqui está escrito desafio, X ou CH. E aqui tem várias palavras, todas com esse som, né? Porque X e CH, eles têm algo de semelhante. O que é? O som, né? Vamos lá para a primeira, por exemplo, boliche. Boliche. Se eu escrever boliche com X, eu vou ter o som boliche. E se eu escrever boliche com CH, eu também vou ter o som de che. Por quê? Porque os dois possuem o mesmo som. Porém, a grafia, dependendo da palavra, é diferente, tá? Então, vai ter algumas palavras aqui que o som, todas têm o mesmo som, tá? Só que algumas vocês vão saber de memória. Por quê? Porque quanto mais a gente lê, quanto mais a gente escreve, a gente vai decorando as palavras. Então, algumas palavras vocês vão saber de memória se é com X, se é com CH, tá bom? E outras palavras a gente não sabe de memória. O que vocês vão fazer para poder preencher? Procurar, pesquisar no dicionário, pesquisar no Google a grafia correta dessas palavras para poder preencher todas essas lacunas, tá bom? Embaixo temos aqui duas perguntinhas. Você se confunde quando escreve alguma palavra com X ou com CH? Vocês podem colocar que sim ou que não. Eu acredito que sim, tá bom? E por que será que isso acontece? A grafia é diferente, o X e o CH são diferentes, mas o que eles têm de comum? Eu falei para vocês. Então, vocês escrevam aqui embaixo o que faz, né, a gente se confundir com a grafia do X e do CH. Em seguida, vocês vão completar esse quadro. Todas as palavras que vocês escreveram aqui nessa primeira atividade com X, vocês vão escrever aqui nesse quadro, palavras com X. E todas as palavras aqui que vocês escreveram com CH, vocês vão escrever aqui, né, transcrever aqui nesse quadro as palavras com CH. Vocês vão separar, né, as palavras com X e as palavras com CH. Tá? Então, essas foram as explicações da atividade de língua portuguesa de hoje. Vamos, então, para o livro de ciências, não de acordo com o cronograma, porque o cronograma foi feito errado no de ciências, tá bom? A gente vai de acordo com a forma que eu montei para vocês. Então, pegue o livro de ciências e abra na página 28 e 29.
Pessoal, estou aqui com o livro de ciências na página 28 e depois faremos a página 29. Tá? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer interpretação, vocês vão fazer uma interpretação de um infográfico, tá? Primeiro vocês vão ver as suas imagens, o que contém, né, nesse infográfico, e depois vocês vão responder as questões da página 29. Então, prestem muita atenção nas informações que contém nesse infográfico, tá bom? E aqui no começo fala, vamos ler imagens, porque um infográfico é uma leitura de imagens também, não apenas leitura da escrita, mas a leitura da imagem. Né? As funções do solo representadas em um infográfico. A gente estudou, né, nesses dias o solo, a formação do solo, os elementos que contém no solo, a degradação e o desmatamento do solo também, né? Então, tudo que faz parte do solo. E agora a gente vai ver algumas informações referentes ao solo também, mas com o infográfico. O infográfico nada mais é do que um gráfico, pessoal. Um gráfico, todo gráfico mostra o quê? Apresenta informações. Só que o infográfico ele é mais completo, porque ele contém imagens, ele contém cores, ele contém mais informações que ajudam a gente a compreender melhor sobre o assunto. E aqui nessa página, há duas instruções de como a gente consegue interpretar melhor um infográfico, tá? Aqui está escrito ler o título do infográfico, identificar o que o infográfico explica. Então, no título vai falar informações, né? O tema desse infográfico. Então, vamos ver, título, funções do solo. Então, esse infográfico vai falar o quê? Sobre as funções do solo. E aqui, né, temos um subtítulo, solos fornecem serviços ambientais que possibilitam a vida na Terra. E na orientação 2 vai falar aqui, ó, o que a gente tem que fazer quando vê um infográfico? Identificar, ler e observar todos os componentes que contém no infográfico, tá bom? No exemplo temos o que? Textos, aqui ó, de laranjinha, tá escrito, né, explicando cada imagem. Temos números, né, que pode simbolizar uma sequência. Ilustração, o que é ilustração? São os desenhos que se integram para transmitir as informações que ajudam a gente a compreender melhor sobre o infográfico. E vocês sabem aonde que a gente pode encontrar esse tipo de gráfico? A gente pode ver em vários lugares, na televisão, na internet, em jornais, em revistas. Então, todo meio de comunicação que queira o quê? Informar. Informar quem? Qualquer tipo de leitor, né? A população geral, tá bom? Então, o que a gente vê aqui de primeiro, aqui nesse infográfico? Quais são as informações importantes? Primeiro, temos o título, né? Que é as funções do solo. Então, o que vai falar nesse infográfico? Sobre as várias funções. Aqui vemos aqui, né? Aqui nesse infográfico aqui, não apenas uma função do solo. Cada parte aqui, vocês perceberam que esse infográfico está em formato de um círculo? Como se fosse uma pizza e contém várias partes, então cada parte vai falar o quê? Sobre uma função do solo. Já aprendemos também que esse infográfico contém textos, né, e contém as ilustrações, que são as imagens de apoio. E eu vou ler com vocês cada parte desse infográfico, tá bom? Formado aqui por esse círculo. Posso começar por qualquer lugar, eu vou começar por aqui onde está aqui o cursor. Tá bom? Aqui então está escrito base da infraestrutura humana, ou seja, onde a gente o solo é a nossa base, onde construímos as casas, nossas pontes, alicerces, prédios, edifícios. Também fazemos o que? A agricultura, ou seja, é a base para a nossa vida, é o solo. Depois temos o próximo, onde está escrito que o solo, né, é fonte de recursos genéticos e farmacêuticos. Ou seja, através do solo que vem a vegetação e vem os nutrientes, os componentes que podemos formar o quê? Os remédios que utilizamos, fora isso, entre muitos outros, né? No próxima parte aqui está escrito a regulação de enchentes. Observe a imagem. Por que o solo ajuda a evitar e a prevenir as enchentes? Porque o solo, como a gente aprendeu, é um elemento permeável, ou seja, a água passa sobre ele. Então, a chuva que pode cair, né, o solo vai puxar essa água, não permitindo que inunde as casas que estejam ao redor deste solo. Próximo componente aqui, habitat para os organismos. O que é habitat? Local onde se vive. Tá? Então, esses organismos, vários animais, tanto em cima da terra quanto embaixo da terra, servem de moradia. O solo serve de moradia para esses organismos.
Próxima parte aqui, ciclagem de nutrientes. Ou seja, aqui na Terra temos aqui vários nutrientes. O solo é composto por vários e enriquecido de nutrientes. Próxima parte é a regulação do clima, né? Por quê? Porque o solo ajuda a manter o clima da Terra equilibrado, ou seja, não tão quente que a gente pode morrer, não tão frio que a gente pode morrer. Então, ajuda nessa regulação. O próximo está escrito purificação da água e degradação dos contaminantes. Por quê, pessoal? Porque quando é jogado agrotóxico ou qualquer coisa que pode contaminar a água, cai primeiro no solo, aonde o solo faz essa absorção, evitando assim que contamine a água, tá bom? Próximo elemento aqui, sequestro de carbono. Por quê? Porque quando as plantas fazem a fotossíntese, elas liberam o oxigênio, né, e pegam para si o gás carbônico, aonde o solo puxa esse gás carbônico, né, das plantas, ou seja, das árvores. Por isso que aqui está escrito sequestro de carbono, tá bom? Próxima aqui, produção de alimentos, fibras e combustíveis, né, que o solo nos fornece. Próximo, herança cultural. Vocês podem observar aqui na imagem no livro de vocês também, que tem várias partículas antigas. Por quê? Porque no solo a gente podemos encontrar pedaços de coisas que há muito tempo atrás existiu, né? Tem algumas cidades que são encontradas embaixo do solo, tem alguns restos de animais, ossos, né, que os cientistas, os pesquisadores e os biólogos, eles encontram, por isso que ele é uma herança cultural, né? E por fim, aqui, fornecimento de materiais de construção. Né? Aqui tem algumas madeiras, ou seja, de matérias-primas. Então, tem vários elementos que o solo fornece de matérias-primas para a construção e coisas do nosso cotidiano. Então, aqui, pessoal, de uma forma geral, e essa explicação rápida, são alguns dos várias funções do solo para o nosso dia a dia, para o nosso meio ambiente. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pausar o vídeo, vão ler o texto, vão ler novamente o infográfico, todas as informações, compreender. Aquelas que vocês tiverem dúvida, vocês podem me procurar ou podem pesquisar no Google. E agora, depois, na página 29, vocês vão fazer as atividades de acordo com o infográfico. Então, aqui vocês vão completar essa tabela, né? Qual que é o título do infográfico, qual é o assunto. Né? Tá falando de quê, o infográfico? Que elemento que compõe? Tá? O infográfico está nos fornecendo informações através de quê? De rabiscos, de textos, de desenhos, de imagens. Então, vocês vão colocar. Então, para quem é o público que se destina? Eu expliquei anteriormente. Quais elementos estão apresentados? Como, né, na verdade, os elementos estão apresentados? Estão em formatos de barras? Estão em formatos de gráficos de barras, em tabela? Como que eu falei? Eu expliquei para vocês. Né? E onde poderia ser encontrado? Em vários locais, como já foi citado. Então, realize atividades da tabela e dúvidas me procurem. A atividade 2 a gente não vai fazer. A atividade 3 vocês vão ler e vão procurar a resposta na página anterior para escrever. E a atividade 4 está perguntando que cuidados que a gente deve ter com o solo, tá bom? Para não poluir nem prejudicar o solo, tá bom? Então, vocês podem escrever aqui alguns cuidados que nós, seres humanos, podemos ter para cuidar bem direitinho do solo, sem a sua poluição e sem a sua degradação. Vocês podem escrever aqui alguns exemplos, tá, pessoal? Então, essas foram as explicações da atividade de hoje. Dúvidas, me procurem, vocês também podem pesquisar no Google, tá bom? E eu vou aguardar, então, a foto de vocês, tá? Bom estudo a todos!